seja engrandecido. Hoje é uma manhã que nós temos esse objetivo de engrandecer o nome do Senhor. Traga aos irmãos um abraço do pastor. Ele manda um abraço à igreja. Ele disse que já está com saudade dos irmãos, tá? Está curtindo o seu período de férias. Então nós lembremos de oração pelo pastor. Ele ora e agradece a cada irmão que está lembrando dele em oração. E ele continua orando por todos os irmãos. Amém? Tenho alguns recados para essa semana. Quero começar primeiramente agradecendo a visita de cada um que está nos visitando nessa manhã. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Saiba que antes de você escolher vir até aqui, Deus já escolheu esse dia para tocar o teu coração. E existe algo muito especial no amor de Deus, o irmão Fernando falava na aula. O amor de Deus é um amor que ele vem transformar tudo aquilo que o homem não pode transformar. Ele transforma a dor em alegria, o medo em coragem, a fraqueza em força. Só o amor de Deus tem esse poder. Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem para falar nessa manhã, seja através das canções, seja através das orações, seja através da leitura da palavra, que em tudo o Senhor possa abençoar a tua vida. Amém? Eu tenho alguns recados para passar aqui. Se eu esquecer algum, por favor, me corrijam aqui. Primeiro, um agradecimento no dia 10. Domingo passado nós não falamos, mas dia 10 nós tivemos uma atividade na fogueira e os homens estiveram lá firme e forte. Fizemos um grande avanço lá na obra da fogueira. Tem outras coisas para fazer ainda, mas mais para frente o Rui e o pastor vão estar passando para a igreja aqui, os outros passos que nós temos a dar ali. Tivemos também o nosso piquenique ali no parque também, que foi uma bênção. Eu não sei se teve as fotos, também não lembro se postaram, mas depois os irmãos vão estar providenciando aí para postar para os irmãos. Do dia 15 ao dia 13, como eu disse, o pastor está em férias, período de férias, mas no dia 27 nós tínhamos uma atividade. Os irmãos lembram qual que é? Quem lembra? Tudo está levando para o mesmo caminho. Tem sol, lá tem água. Está calor, dá para se refrescar. Então, no próximo dia 27, no próximo sábado, nós teremos o nosso... Está lá o tema? Louvando a Deus ao pôr do sol. Nós vamos ver uma das ações do Senhor, uma das maneiras que Deus se revela, que é a natureza, e nós vamos estar no período da tarde lá louvando e engrandecendo ao Senhor. Eu vou só explicar rapidamente como que vai acontecer a programação. Quem toca, aqui chama guitarra, mas eu conheço como violão. Quem toca violão aqui? Fazer a pergunta melhor. Quem sabe 3 notas no violão? Beleza, então... Quem vão ser os músicos responsáveis por conduzir o pessoal lá na praia? São vocês, certo? E isso é um desafio. Nós vamos louvar e adorar ao Senhor com a simplicidade do que nós sabemos. Nós não vamos ter estrutura técnica, não vamos ter juízes musicais lá, não é um concurso, mas é um momento de adoração. Quem não toca instrumento e sabe um versículo de cor que revela a grandeza de Deus, você vai ter espaço lá para compartilhar conosco também. Então nós vamos ter esse período, vai começar às 18h30, tá? E nós vamos até enquanto os irmãos tiverem cântico para cantar e versículo para falar. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Amém? Ninguém está assustado. Deixando claro, não vamos adorar Deus Sol. Deus é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá? Se nós encontrarmos um doido que está adorando Deus Sol, nós vamos apresentar para ele Jesus Cristo. Amém? Certo? Mais um aviso que eu tenho. Quarta-feira nós temos culto de oração aqui na igreja, tá? O Gabriel está trazendo uma sequência de estudos. Quarta-feira nós já tivemos tem mais 2 quarta-feira que o Gabriel vai estar trazendo estudos. Então os irmãos estão convidados. Outro aviso que eu tenho, acho que eram só esses. Loja social, tá. Ontem eu e a Silvia estivemos na loja social e descobrimos uma coisa muito importante. Você que tem o desejo de ser missionário, tem o desejo de falar do amor de Deus e ainda não achou o lugar, vai na loja social. Sempre aparece uma pessoa que precisa ouvir de Deus. Sempre aparece uma pessoa que confunde quem é Deus com Genésio. Sempre vai ter. Então, quem ainda não colocou o seu nome na folha da loja social, depois pode estar vindo, a folha está ali atrás. Escolha, vai você e seu esposo, vai você e seu amigo, vai você e seu vizinho, mas entregue ao Senhor a adoração através de um dia de trabalho ali na loja social e seja a bênção na vida de alguém. Nós temos também a cesta solidária, tá? Os irmãos que quiserem trazer alimento não perecível,
Lá atrás nós temos alguns papelzinhos que você pode tirar e depositar lá a sua doação para a cesta social. No próximo domingo, nós vamos estar tirando uma oferta para o projeto Gideões, tá? Então, os irmãos que quiserem contribuir, no próximo domingo vai ser o domingo que vai ser retirada uma oferta para os Gideões, tá bem? E quem foi aniversariante dessa semana, aqui na folha, deixa eu só, dia 19, o irmão Nelson, Sônia Pereira. Se tiver aí, só levante a mão. Está lá atrás, certo? Sônia Pereira, Nelson. Dia 15, o Simon Neto. O seu Nelson está ali. Dia 14, Patrícia Mendes. Está por aqui? Não. Ah, está aqui. Então, beleza. Hoje é dia, qual que é a data de hoje? Dia 21, então dia 20 também entra. A irmã Helena Paula também está fazendo aniversário hoje. Helena Paula ou Paula Helena? Foi ontem, tá? Dia 20. Amém? Eu queria convidar o irmão Carlos para estar orando pela gente, lembrando dos nossos aniversariantes e lembrando de tudo aquilo que vai acontecer na vida da igreja durante essa semana. Pode ser? Pai Santo, nós te queremos agradecer pelo teu infinito amor e pela tua infinita misericórdia. Te queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de, nesta manhã, concedes a cada filho teu, a cada amigo, a cada visitante, de estar conosco neste local dedicado ao teu nome, para te podermos louvar e engrandecer como só tu és digno, Senhor. Ó Pai Santo, te queremos agradecer também pela vida que concedestes aos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, Senhor. Pai Santo, continua a estar com eles, continua a dispensar nas suas vidas o teu favor, a tua misericórdia, Senhor, mas sobretudo o amor com que tu nos tens distinguido, Senhor. Pai Santo, te agradecemos também pela vida do nosso irmão pastor, te agradecemos que continues a estar com ele e a sua família nestes momentos de férias, bendito Deus, que tu possas continuar a acompanhar os teus servos na jornada que tens preparado nas suas vidas, Senhor. Pai Santo, queremos também implorar a tua bênção, a tua direção para todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, Senhor. Tu conheces as suas necessidades, tu conheces, bendito Deus, as suas dificuldades e te rogamos que possas ampará-los nos momentos difíceis e possas dispensar o teu favor, dando as melhoras de que necessitam, Senhor. Pai Santo, nesta hora também te queremos agradecer por cada coração, por cada vida aqui presente e pela tua igreja, Senhor, que tens colocado neste lugar. Ó Pai Santo, que tu possas estar com cada filho teu para ser uma testemunha fiel do teu nome. Bendito Deus, ajudando, Senhor, a igreja e envolvendo-se em cada momento, Senhor, nas atividades, mas sobretudo no testemunho da tua palavra, bendito Deus. Pai Santo, estas bênçãos nós te imploramos, pedindo-te ainda a tua bênção e a tua direção para os governantes do nosso país, Senhor. Pai Santo, tu possas dispensar-lhe do teu favor e da tua misericórdia para que eles possam agir em prol do povo que governam, bendito Deus. Rogamos-te estas bênçãos no nome santo de Jesus.
Bom dia. Os irmãos estão bem dispostos hoje. O sol está a brilhar, amém. Então vamos aproveitar esta boa disposição. Espero que ela venha acompanhada de vontade de louvar. E vamos começar com um hino que é um convite a isso mesmo, que possamos louvar, exaltar, juntar as nossas vozes como igreja e cantar ao nosso Deus. Que dizem: tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, mas eu não ouvi assim as vozes muito altas. Portanto, não sei se estávamos já a aquecer, os irmãos estão cansados, mas eu espero que nas próximas músicas eu ouça uma voz um bocadinho mais alta. Mas nós vamos continuar a louvar e vamos fazer uma leitura bíblica que não vai estar projetada. Vão ser alguns versículos do Salmo 66 e alguns do Salmo 18 que eu vou ler. E diz assim: aclamem a Deus com alegria, habitantes de toda a terra. Cantem hinos ao seu nome glorioso, proclamem os seus louvores. E digam: as tuas obras são maravilhosas, ó Deus, o teu poder é tão grande que os inimigos se curvam aterrados perante ti. Toda a terra te adora e canta louvores, todos cantam hinos ao teu nome. E no Salmo 18 diz o seguinte: como eu te amo, Senhor, tu que és a minha força. O Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção. O meu Deus é o abrigo em que me refugio. Ele é o meu escudo, a minha defesa, o meu castelo. Invoco o Senhor, que é digno de louvor. É Ele que me salva dos meus inimigos. E o desafio é este, é que nós possamos louvar o seu nome. Este que é um nome que é bem forte, que é um refúgio, como dizia o Salmo. E vamos todos juntos erguer as nossas vozes para o louvar. Desde
Nós vamos continuar a entregar louvores ao nosso Rei, vamos continuar a adorá-lo, porque só Jesus é digno de toda a honra, de todo o louvor, e neste momento vamos também ter a oportunidade de louvar e de adorar através da entrega dos dízimos e das ofertas, lembrando quem nos visita que não precisa de se sentir na obrigação de o fazer, mas de facto fazemos-lo porque queremos entregar-lhe todo o louvor e toda a adoração. nesta manhã, que esta oferta que nós entregamos com o nosso coração, com a nossa vida, Senhor, seja como um aroma suave a Ti e agradável a Ti, Senhor. Nós somos tão gratos porque Tu nos permites ter acesso direto a Ti para Te entregar estas ofertas, para Te entregar esta adoração, este louvor, Senhor, com as nossas vozes, com os nossos instrumentos, Senhor, com a nossa vida e as nossas palavras. Pai, nesta manhã nós Te agradecemos por estas ofertas e estes recursos financeiros que Tu também trazes à nossa vida e que nós podemos trazer à Tua presença, Senhor, para que Tu abençoes, para que Tu uses segundo a Tua vontade e que nada do que nós possamos ter entregue nesta manhã fuja da Tua vontade, Senhor.
coloca em nós também o desejo de Te adorar e servir de tantas outras formas. Se não conseguirmos financeiramente, Senhor, que possamos fazê-lo em oração. Se não pudermos fazer financeiramente, Senhor, que possamos disponibilizar o nosso tempo para servir os nossos irmãos e a nossa sociedade aqui, Senhor. Nós agradecemos pelas bênçãos que Tu derramas sobre nós e pedimos a Tua sabedoria e discernimento para usar estes recursos para a bênção do Teu trabalho neste lugar. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar e vamos fazer outra leitura, e desta vez eu vou convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no no livro de Isaías, capítulo 61, para não perdermos este hábito de abrir as Bíblias ou ligá-las no telemóvel. Livro de Isaías, capítulo 61, os primeiros 3 versículos. Já toda a gente encontrou? Acho que sim, parei de ouvir folhas. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me consagrou para levar a boa nova aos pobres, para curar os desesperados, para proclamar a libertação aos exilados e aos prisioneiros a liberdade, para anunciar o ano da graça do Senhor e o dia em que o nosso Deus se vai vingar dos inimigos, para consolar os que estão de luto, para colocar na cabeça dos enlutados de Sião uma coroa em vez de cinza, um perfume de felicidade em vez de uma cara triste, um vestido de festa em vez do rosto abatido. Então serão chamados terebintos do Deus justo, jardim plantado para a glória do Senhor. E nós vamos cantar uma música que lembra, por outras palavras, o mesmo que Isaías lembra nesta passagem, porque ela diz que a glória do Senhor cai sobre nós, mas ela tem que fluir de nós para as nações, para toda a gente. E depois a última frase do refrão fala do doce aroma que entregamos a Deus enquanto louvamos e enquanto adoramos, e é este aroma que deve sair de nós, como temos estado a lembrar ao longo de todo o ano, este bom perfume de Cristo. Então nós vamos continuar com o coração de louvor e vamos cantar esta música, lembrando que para a sua glória fluir nós temos que ser sal e ser luz, não só quando estamos aqui todos juntos a louvar, mas também durante o nosso dia a dia. Então vamos continuar a louvar. Revela o teu coração.
nesta manhã te queremos pedir de facto que a tua glória caia sobre nós, Senhor, que enche esta sala, Pai, e que possa fluir de cada um de nós para as nações, para aqueles que nos rodeiam, Pai. Te queremos louvar, te queremos adorar, queremos que aceites este louvor, que aceites esta adoração, Pai, que este aroma, este bom perfume possa emanar de nós para o mundo, Pai. E neste momento também te queremos pedir por este culto, Pai, pela mensagem que vai ser trazida de seguida, Pai, que ela possa de alguma forma ensinar-nos, Senhor, acerca de Ti, Pai, e que possa ser a ação de transformação, Senhor. Por isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados e nós vamos louvar com mais uma música e eu vou chamar cá à frente as nossas crianças para podermos cantar e louvar todos juntos. Então, nós vamos cantar uma música que diz que Jesus ama quem? As criancinhas, exatamente. E ama que criancinhas? Só vocês? Não, todas. Todas, exatamente. Portanto, ele ama as criancinhas deste mundo ao do redor, não é? Quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. É? Todas. Então nós vamos cantar esta música. Vocês lembram-se dela? Nem por isso. Mais ou menos. Então vamos relembrar. Ela tem uns gestos. Vamos aqui relembrar os gestos. Deus ama mais as crianças fizessem felicidade. O quê? Deus ama mais as crianças fizessem felicidade. Eu não percebi bem o que tu disseste no fim, mas acho que sim. Mas ele ama as crianças, que é o importante. E portanto, eu preciso de ajuda, porque eu também está aqui a memória a falhar. Portanto, é Jesus ama as criancinhas deste mundo. É, ela sabe esta bem, sabe, mas pronto. Pronto. Se não for assim, a gente acabou de inventar uma nova, também não há problema. Exato. Então vamos lá fazer aqui um ensaio para ver se isto sai alguma coisinha. Vamos para aqui, vamos ver os gestos. Mais ou menos, também foi assim um ensaio. Mas vocês ouviram os adultos a cantar? Não ouviram? Pois eu hoje também não estou a ouvir os adultos, não sei, mas não é um problema só dos meus ouvidos, pois não? Vocês também não ouviram? Pronto, então vamos dizer-lhes que eles têm que ficar de pé, porque quando estão de pé ouve-se melhor, não é? E também para conseguirem fazer os gestos, como é que eles fazem os gestos sentados? Não dá, pois não? Então vamos lá outra vez. Jesus ama as criancinhas deste mundo ao derredor. Quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Jesus ama as criancinhas como são. Jesus ama as criancinhas em Portugal e no Japão. Quer loirinhas, quer de cor,
irmãos podem ficar sentados, as crianças vão subir, vocês podem subir e eu vou passar a palavra ao Ed. As crianças estão subindo ainda. Vocês estão felizes? Amém? Eu estava prestando atenção nas canções do louvor hoje e eu já sabia disso, mas a cada vez que a gente prepara uma mensagem, alguma coisa, Deus prova que Ele está em todo o processo. E às vezes você não precisa nem se comunicar, que eu não falei com ninguém do louvor, referente às canções, e todas elas falaram da grandeza de Deus e do quanto Ele é bom, do quanto Ele nos ama, desde o mais pequeno até o maior. Olha só que interessante, a gente lá em cima estava ouvindo uma lição de escola dominical que também falou a mesma coisa. Então existe algo aqui que está seguindo sempre o mesmo caminho, o caminho da cruz. Que Jesus deu sua vida no lugar das nossas vidas, para que nós pudéssemos ter vida e estar aqui no dia de hoje, nessa manhã, para aprender mais da palavra dele e glorificar mais o nome dele. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, nós vamos fazer uma leitura, e a mensagem está baseada nesse texto. E Deus falou muito comigo através dessa mensagem essa semana, e a semana passada, e eu pedi ao Senhor uma palavra, quando o pastor me convidou, e é algo muito difícil, você subir na frente de uma igreja e falar a palavra de Deus para outras pessoas. E aí quando eu fui fazer, depois que eu preparei tudo, eu caí na besteira de ler o primeiro verso do capítulo 17. E o que Jesus disse? Jesus diz aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor que uma pedra de moinho fosse presa ao seu pescoço e lançada ao mar. Foi para me encorajar que ele deu esse texto. Então, depois que eu tinha preparado tudo e estava feliz e contente, falei, não vou ficar nervoso, vou ficar tranquilo. Aí eu achei esse versículo, que me deixou mais tranquilo ainda. Mas não tranquilo por depender de mim, mas por depender do Espírito Santo de Deus, é quem vai transformar a vida de cada um nessa manhã. Amém? Quem encontrou o texto, eu vou pedir para cada irmão ler um verso, para que todos possam participar. Tá? Do verso 11 ao verso 19. Amém? Pode ficar sentado, vocês já ficaram de pé há bastante tempo. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça e nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo ao Senhor direcionamento nesse momento. Pai, nós te louvamos pela tua graça e pelo teu amor. Nós te louvamos pelo teu poder, pela tua grandeza, pela essência, ó Pai, do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos porque a boa parte nós encontramos em Ti. Nós te louvamos porque o Senhor nunca falha, Pai. O Senhor nunca nos amará mais do que nos ama e nunca nos abandonará. A verdade é que todas as vezes que experimentamos estar mais perto do Senhor, nós vivenciamos melhor a Tua presença, a Tua graça e o Teu amor. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida de cada família aqui representada, Senhor.
E onde essa palavra chegar, que chegue a tua presença, que o teu Espírito que transforma, que convence, que cuida, que cura, possa estar tocando cada vida nessa manhã. Pai, se houver pessoas aqui em desespero, que o teu Espírito possa trazer paz. Se houver pessoas enfermas, que o Senhor possa trazer cura. Se houver pessoas tenebrosas, que o Senhor traga, ó Pai, conforto e segurança. Se houver pessoas com dúvida, que o Senhor possa estar trazendo esclarecimento, Pai. Mas que todos possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios do teu amor e na certeza que o Senhor não falha quando buscamos ao Senhor. O Senhor não se tarda em abençoar-nos. A sua mão não está encolhida, ó Pai, para que não possa nos alcançar. A tua palavra nos diz. A tua palavra nos orienta que podemos, ó Pai, buscar ao Senhor que encontraremos. Podemos bater, ó Pai, que a porta se abre. Podemos pedir que receberemos. Mas tudo graças ao Senhor e pelo amor do Senhor. Nós te louvamos por essa manhã. Que os meus lábios, ó Pai, sejam usados pelo teu Espírito Santo. Que todas as palavras que fluírem, ó Pai, possam fluir para a glória do teu nome. Eu estou aqui por misericórdia do Senhor, ó Pai, pelo amor do Senhor. É o Senhor quem me levantou, foi o Senhor quem deu seu Filho para morrer no meu lugar. A vida que eu tenho hoje, eu tenho porque o Senhor me deu. Por mais que todos aqui possam não crer no que a sua palavra diz, eu creio, porque eu tive a experiência contigo, Pai, de te conhecer como Salvador da minha vida. E gostaria que todos aqui pudessem sair com essa certeza e essa confiança que o Senhor não falha, mas só o Senhor tem o poder de convencer, Pai. Me usa para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado neste lugar. E que ao final possamos cantar e glorificar ao teu nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração neste lugar, Pai. Obrigado por tudo que já aconteceu e aquilo que o Senhor ainda tem para fazer por nós nessa semana. Que seja uma semana para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente leu o texto de Lucas, e esse texto eu gostei de passar para cada um ler, porque é um texto bem didático. É muito fácil nós compreendermos essa leitura. Quando você olha, ele está falando de pessoas que estavam doentes, ele está falando de pessoas que necessitavam de cuidados, ele está falando de alguém que tem remédio, que tem solução, mas ele está falando depois de uma situação onde aqueles que receberam, somente um percebeu o que tinha recebido. Isso vai muito para o tema da gente hoje, gratidão, o caminho de volta para Jesus. O que é gratidão? Muito se fala na palavra gratidão hoje. Muitos lugares que você for, você sempre vai ouvir sobre gratidão, você precisa ser grato. Mas grato por quê? Por que eu preciso ser grato? O que me foi entregue para que haja gratidão no meu coração para devolver? E se você parar para pensar, numa vida cotidiana, quando você está do lado de uma pessoa que é grata pelo que tem, é grata pela família, é grata pelas coisas que recebeu, você está num ambiente confortável e você não quer sair dali. Mas se você está do lado de uma pessoa que é ingrato por tudo que tem, por tudo que recebeu, nunca entendeu o que recebeu, o valor que tem, dificilmente você quer permanecer do lado dessa pessoa. É engraçado como uma palavra de bênção, ela pode levedar a vida da pessoa da mesma maneira que o fermento leveda a massa. Ele vai pegar aquela estrutura, por mais que você esteja fraco, desanimado, uma palavra de força, de ânimo, vai fazer com que você ande um pouco mais. Não é à toa que a gente tem aquele ditado, sozinho eu faço mais rápido, mas juntos eu vou mais longe. A gratidão traz esse processo de união, traz esse processo de se juntar, independente das dificuldades. Olha só o que o texto diz no começo. O texto fala que Jesus estava caminhando por entre duas cidades. Quando você vai mais a fundo nesse texto, você descobre que o caminho de Jesus aqui já era um caminho que ele não voltaria mais para lá. Ele só iria passar aquela vez. Era uma única oportunidade que tinha. Jesus ia passar. O lugar que ele passa é na divisa de duas cidades. E por que Lucas relata a questão da divisa de duas cidades? Tinha um problema? Tinha, não, ainda tem. No mundo até hoje. Um governante, no centro da sua cidade,
Ele quer o problema ou quer os problemas da sua cidade num lugar que ninguém vê? Para pensar, vamos pensar aqui na nossa região, Oliveira do Bairro. De repente nós temos um problema de invasão de moradia. Se acontecer invasão de moradia no centro de Oliveira do Bairro, próximo à câmera ali, o que vai acontecer? A solução vai ser imediata. Mas se acontecer lá no fundo de Bustos, num lugar que quase ninguém nem passa, vai acontecer também, mas não vai ser tão rápido. Essas pessoas, eles tinham uma doença que era contagiosa. E no passado essa doença era considerado, as pessoas que pegavam essa doença, era caracterizado como pessoas que tinham cometido pecados, que era a lepra. A lepra naquela época não tinha cura. E todas as pessoas que tinham essa doença, eles eram separados da sociedade, eles eram levados para um lugar, e nesse lugar eles viviam. E o interessante, eles perdiam tudo. Ele poderia ser rico, ele poderia ser pai, ele poderia ser filho, ele poderia ser estrangeiro, ele poderia ser nacional da cidade, ele poderia ser até presidente. Ele perdia tudo. A partir do momento que ele tivesse aquela enfermidade, ele ia ser encaminhado para aquela região esquecida da cidade, a região, a terra de ninguém. O lugar onde ninguém quer passar, o lugar onde ninguém quer frequentar. Mas, no entanto, Jesus foi e passou por esse lugar. E quando Jesus passa por esse lugar, esses homens percebem, então eles se unem numa só voz e vão encontrar com Jesus. E o interessante é que você para pensar, você não tem forças, você não tem condições, as pessoas não te respeitam, você não pode conviver no meio dos seus, mas você tem a coragem de ir até alguém que pode resolver o seu problema. O que foi interessante na atitude deles? Entre aqueles homens, eles já não tinham mais questões de regionalidade. Então vamos pensar no tempo de hoje, vamos pensar no nosso ambiente aqui. Então nós temos brasileiros, venezuelanos, poloneses, tchecos, africanos e mais outras nacionalidades, americanos, canadenses e tantas outras nacionalidades que acabam frequentando o nosso ambiente. Mas imagine que a sua vida, no seu país, você é respeitado pela sua bandeira. Então nós tínhamos o povo judeu. O Gabriel falou quarta-feira e estava falando da questão da diferença dos judeus. Quem não veio na quarta, perdeu. Quarta-feira vai ter de novo, fica o convite. Existia uma diferença entre os filhos de Sara e os filhos da serva de Abraão. Um eram da promessa, os outros não. Aqui nós estamos falando de um tempo onde os judeus eram aquele povo separado, aquele povo que tinha toda a autoridade. Mas quando um judeu pegava a lepra, ele se tornava igual a um samaritano. Ele tinha a mesma condição. E essa condição de dificuldade é que unia eles. E quando eles se unem nessa dificuldade que eles tinham, nessa limitação que eles tinham, eles vão procurar a Jesus. Domingo passado o Lincoln estava pregando aqui e ele falou que uma característica que nós somos pecadores, todos. A lepra naquele tempo, ela representava pessoas que tinham pecado. E nós somos pecadores. O que nos une, o que nós temos igual todos? Somos pecadores. Mas qual que foi a atitude desses homens? Eles foram atrás de quem tinha a solução. E quando nós temos essa atitude de ir atrás de quem tem a solução, nós encontramos alguns pontos a seguir. E o primeiro ponto que a gente encontra aqui, depois que a gente vê que a dor une e a graça encontra, eles vão até Jesus, param antes de chegar a Jesus e gritam: Mestre, tem misericórdia de nós? Se você observar bem, por mais que cada um tivesse a sua necessidade, a sua vontade de ser curado, o seu desejo de rever os filhos em casa, o seu desejo de ter a sua empresa de volta, o seu desejo de viver em sociedade e ser respeitado, ele não pediu:
Jesus, cura a mim. Porque eles entenderam que todos tinham a necessidade de ser curados e só Jesus tinha condições de curar. Só Jesus tinha necessidade, tinha condições de trazer conforto para aquela situação. E olha que interessante, por que eles pedem misericórdia? O irmão Fernando, falando na escola dominical hoje, ele usou a expressão da justiça, né? E a hora que ele usou, na minha mente veio uma ideia. Quando você vê a imagem, no Brasil a gente via muito, quando você ia num lugar onde tinha juízes e tudo mais, você tinha uma foto de uma balança igual. E essa balança representa a questão da igualdade. Todos têm o mesmo direito. Não pende nem para cá, nem para cá. Mas quando nós vamos para a justiça de Deus, é complicado. Porque a justiça de Deus, ela está lá em cima. O nosso peso está lá embaixo. E pelo amor de Deus, Ele equaliza aquilo para que nós possamos ter acesso por meio de Cristo. Quando eles pedem misericórdia para Jesus, é porque eles sabiam que o sacerdote não podia dar misericórdia para eles. Porque o sacerdote ficava só na igualdade deles. Também era pecador. Eles sabiam que rei nenhum podia dar. E se você vai ver na Bíblia, quando você vai ver a história de Naamã, que era um leproso, quando Naamã chega na frente do rei, o que o rei faz? O rei entra em desespero. Eles mandaram ele aqui para procurar guerra com a gente, porque eu não posso fazer nada por ele. Realmente, o rei não podia fazer, mas Jesus podia. São histórias diferentes, mas a doença acaba sendo a mesma. Por isso que eu usei só como ilustração. Então, para pensar. Nós já vimos Jesus curar uma mulher, pela mulher tocar nas suas vestes. Nós já vimos Jesus cuspir ao chão, fazer lodo e passar nos olhos. Nós já vimos Jesus repreender na hora demônios. Nós vimos Jesus fazer um monte de coisa. Qual foi a atitude de Jesus para com eles? Olha o texto, vamos lá para o texto. Versículo 14. Ao vê-lo, Jesus disse: vocês estão curados em meu nome? Foi isso? Ao ver, Jesus disse: venham e toquem as minhas vestes, vocês serão curados. Foi isso? Ao vê-lo, Jesus disse: eu vou fazer um redemoinho e vocês serão curados. Foi isso? Não. Vão e se mostrem ao sacerdote. Jesus pede para eles uma coisa que Ele pede a nós todas as vezes que nós pedimos a Ele. Parece meio confusa a frase, né? Todas as vezes que eu peço ao Senhor, Ele me pede algo para responder aquilo que eu pedi. Eles pediram o quê? Não foi misericórdia? O que Jesus pede para eles? Obediência. Eles não foram curados na hora que Jesus falou. Eles não receberam a cura do Senhor na hora que eles estiveram à frente de Jesus. Eles não receberam a bênção da cura por ter saído da caverna onde eles ficavam. Apesar de se eles ficassem lá, provavelmente eles não teriam vivido aquele momento. Eles foram curados porque obedeceram à voz de Jesus. Se eles não tivessem obedecido à voz de Jesus, eles não teriam recebido a cura. E aqui entra um ponto tão central e que bateu muito no meu coração essa semana. Por que eu quero mais a resposta do que eu pratico a obediência referente ao meu pedido a Deus? Por que eu aceito a Jesus e no momento do primeiro amor eu estou disposto a fazer tudo para Jesus, mas 2 semanas depois, se o irmão pisar no meu pé ou discordar da minha opinião, eu não vou mais na igreja? Por que às vezes, se não é feito do jeito que eu gosto, não é de Deus? Eu duvido, pensamento meu, que um desses 10 leprosos, na hora não falou assim: eita, e agora? Não deu certo ainda. Eu esperava ele deixar eu tocar na roupa dele, porque eu ouvi falar que ele curava tocando na roupa. Eu esperava ele falar: esteja curado, vai.
eu esperava ele fazer isso, eu esperava ele jogar terra em mim, jogar barro, mandar eu tomar banho, eu esperava um monte de coisa. Entre aqueles homens que eram leprosos, eles viviam judeus, e os judeus conheciam as histórias da palavra de Deus, sabiam que era o povo de Deus, conheciam todos os milagres que os profetas já tinham vivido e tudo mais. Mas aí necessitou eles abrirem mão daquele lugar e sair. Quantas vezes Deus nos confronta em seguir sem ver o resultado da nossa petição? Quantas vezes Deus nos confronta em nós escolhermos obedecer ao invés de questionar? Obedecer ao invés de tentar negociar. Deus te chamou para isso e falou, vai. Quem garante o caminho? Ele. Tem uma canção que diz assim, Senhor, eu boto o pé porque eu sei que o chão é o Senhor que vai botar. Quem garante o chão é o Senhor. A minha obrigação é botar o pé. E eles botaram o pé. E a Bíblia diz que enquanto eles iam caminhando, eles foram curados. Aqui a gente já poderia parar a parte dessa história, e nós já temos muito ensinamento a partir daí. Nós temos muita coisa que a gente pode escolher usar, pode escolher caminhar, pode escolher pensar, reajustar nas nossas vidas, mas aí o texto traz uma parte mais pesada, que aí é onde entra o tema da nossa mensagem, a gratidão. Qual o papel da gratidão quando nós nos relacionamos com Cristo? A gratidão é que nos leva de volta para Ele. É impossível você viver uma vida com Cristo se você não é grato. Por mais que nós cantamos quase todas as canções aqui sobre gratidão, de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele fará, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele cuida. E no final a gente ainda fala que desde o início da criação lá, dos pequeninos, Deus ama as criancinhas, daqui, de lá, de todos os lugares. Nós reafirmamos essa certeza. Só que a gratidão, ela não acontece por palavras. E eu fiquei me questionando sobre isso. Como assim não acontece por palavras? Eu agradeço. O que gera gratidão é lembrança. Se você não reconhece o que Deus fez na sua vida, como você pode ser grato a Ele? Se você não reconhece o que Deus fez, como você pode adorar? Você já parou para pensar quantas vezes nas igrejas nós cantamos e cantamos e cantamos, mas nós nos esquecemos. E isso é o responsável por, às vezes, quando a gente passa na porta da igreja, tudo voltou a mesmo que era. Não mudou nada. Aí eu espero o próximo domingo para viver aquele momento agradável na presença de Deus, mas quando eu saio da igreja, o momento acabou. Só que Deus não te convida para viver um momento, Ele te convida para viver uma vida que Ele tem para você. Esse é o convite de Deus. É isso que Ele traz para a gente, esse tipo de relacionamento. Então o que é gratidão? Gratidão é lembrar. E enquanto acontecia o processo de cura, a Bíblia não diz que ele sentiu-se curado. A Bíblia diz que ele viu. E tem algo interessante em ver. Nós, cristãos, desde o começo de toda a história do cristianismo, somos o povo mais esquecido da terra. Eu acho que o ímpio não é tão esquecido como nós. Nós somos o povo mais esquecido da terra. Nós recebemos de Deus algo e muitas vezes esquecemos do que Deus deu, porque nós queremos isso. E nós começamos que nem criança mimada. Deus, me dá, 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 me dá. Deus não está dando, irmão, luta mais. Aí você tem aqueles que ainda investigam e te incentivam. Não, você tem que pegar Deus, ó.
Põe Deus na parede que Ele vai te abençoar. E você vai ver vários desses, em vários lugares. Mas o que você precisa para ser abençoado? Obediência. E foi claro o texto. Eu não estou fugindo da essência do texto, eu estou usando o texto no seu original ali. Para receber a bênção, você precisa obedecer. Se você obedeceu, você recebe. Só que o detalhe não está no que você recebe da mão de Deus, mas o quanto você se aproxima de Deus. E entre os 10 teve um que entendeu isso. E quando ele viu que estava curado, ele se lembrou: espera aí, eu fui curado. Quem me curou? Tem algo a mais nisso aí. Eu não vou perder tempo. Mostrar para o sacerdote, eu posso mostrar o mês que vem. Mas olha só que interessante, para aquele povo que era leproso, no momento que ele se mostrasse ao sacerdote, e o sacerdote visse que ele estava curado, sabe o que acontecia? Ele poderia abraçar o filho dele de novo. Ele poderia rever a esposa dele e matar a saudade. Ele poderia tomar posse das suas empresas ou negócios que tivesse. Ele podia chegar na roda dos seus amigos e, beleza, tudo bem. Ele podia compartilhar do pão com a sua família, abraçar seus pais. Muitos deles estavam muito tempo ali afastados, muitos nem viram seus pais morrendo, muitos não viram seus filhos crescendo, mas eles tiveram a oportunidade, naquele momento, de ir até lá, o profeta olhar, conferir, vocês estão curados, e vivenciar toda essa alegria. Mas um escolheu e falou: não, quem me curou tem algo a mais. E olha que interessante, quando nós nos aproximamos de Jesus, acontecem duas coisas. O primeiro, nós começamos a ver quantas coisas estavam erradas em nós. O quanto de lepra nós carregamos na vida. O quanto de mazelas durante toda a vida nós carregamos. O quanto nós somos escravos muitas vezes da nossa história, da nossa cultura, da condição social que nós vivemos, das políticas que nós vivemos hoje em toda a terra. Nós somos vítimas de guerra. Por mais que a guerra não aconteça aqui, mas na hora que você vai comprar alguma coisa, o preço da guerra está lá. E não tem jeito. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós vemos em Jesus uma solução que guerra nenhuma vai trazer. Nós vemos uma solução que abraço de pai e de mãe nunca vai trazer. Uma solução que filho nunca vai dar. A solução de um amor que transforma a vida, de um amor que restaura. E o engraçado é que quando esse volta para Jesus, a Bíblia diz que ele chega gritando em alta voz, louvando e exaltando ao nome do Senhor. E ele se joga nos chãos e começa a adorar e exaltar o nome do Senhor. E enquanto ele está adorando ao Senhor, o que Jesus fala? Muito bem, meu filho, você é maravilhoso, você é especial, eu te amo mais do que amo os outros. É isso que ele fala? Jesus olha para ele e fala assim: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Esquisito, né? Ele acabou de deixar de abraçar o pai dele para voltar para Jesus. Ele acabou de deixar de ir buscar o filho dele, colocar no colo que ele não podia para buscar Jesus. Ele acabou de perder mais um dia da sua vida praticamente para buscar Jesus. Esse é o meu pensamento. Essa é a minha ótica. Mas sabe o que ele via ali? Ele via uma solução para a vida dele que ele não encontrou em lugar nenhum. E Lucas é bem claro e deixa bem claro e bem nítido. E era este estrangeiro. O estrangeiro naquela época, aqui nesse processo, representava o povo que não fazia parte do povo escolhido. Representava o povo que era considerado não bem escória do mundo, mas alguém que não tinha tanto respeito como tinha um judeu. E somente ele voltou. Sabe por que ele voltou? Porque ele entendeu que ele precisava. E só Jesus enxergava o valor que ele tinha.
O sacerdote nunca ia enxergar o valor que ele tinha. Os amigos dele que eram leprosos nunca iam enxergar o valor que ele tinha. A família dele nunca ia enxergar o valor que ele tinha, mas Jesus enxergou. Eu não sei qual que é a tua realidade hoje. Eu não sei qual o processo que você tem passado. Eu não sei o que dizem para você referente à sua vida, referente ao seu ministério, referente aos seus sonhos. Mas o que eu aprendo com esse samaritano, nessa atitude dele de voltar, se render aos pés de Jesus e agradecer, é que no momento que nós nos voltamos para Jesus, Ele mostra quem realmente nós somos. É Ele que tem essa capacidade, é Ele quem tem esse poder. A gratidão leva a gente a uma bênção maior do que a bênção que nós já recebemos da cura. Há uma bênção maior do que a bênção que nós recebemos de conseguir comprar um carro, de conseguir casar, de conseguir ter filhos, de ver os nossos filhos se formarem, de ver o nosso negócio dar certo, nossa empresa funcionar, estabilidade. É maior. Esse samaritano entendeu isso. E a pergunta de Jesus hoje para a gente aqui nessa manhã: aonde estão os 9? Você sabe? Você faz parte dos 9? Para refletir um pouquinho. Em muitos assuntos na minha vida essa semana eu descobri que eu estava perto dos 9. Em muitas áreas da minha vida eu descobri que eu estava perto dos 9. Porque eu me esqueci de coisas que Jesus já fez na minha vida, que me trouxe até aqui. Mas eu não queria o que Ele fez lá, eu queria o que Ele pode me dar. O samaritano experimentou mais do que aquilo que estava na mão de Jesus. Ele experimentou estar próximo a Jesus. E hoje o desafio dessa mensagem para você é: você quer estar próximo de Jesus? Seja grato. É a gratidão que vai te aproximar de Jesus. Mas ninguém consegue ser grato só por palavras. Você é grato por lembranças. Traz à memória, o salmista no Salmo 103 diz o quê? Traz à memória aquilo que... O salmista não, Salmo 3 fala, Davi orando, pedindo para que Deus ajude ele a lembrar de todos os benefícios, para que ele não se esqueça de nenhum. Para que ele se lembre de todos, para que ele possa ser grato por todos. E é Jeremias que vai falar, né? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Quando você lembra do que Deus fez na sua vida, você vivencia o melhor de Deus para a sua vida, porque é aí que você consegue ser grato. Gratidão não é grito, gratidão não é canto, gratidão não é roupa, gratidão não é abraçar. A gente tem um exemplo, eu lembro de uma frase que tem, eu trabalhava numa empresa e o rapaz falava assim, ó: se o patrão chegar perto de você e te der 3 tapinhas nas costas, pode ter certeza, à tarde você vai para o RH. E era verdade. O patrão chegava, quando ele abraçava e cumprimentava, de tarde a pessoa era demitida. E virou uma farra isso. Mas se você, vamos conotar isso aqui para o nosso dia a dia. Quantas pessoas você já foi grato? Você já ajudou? Você já fez tantas coisas e as pessoas retornaram com ingratidão? Mas o crivo que Jesus mostra não é olhar para você, porque você é pecador. E se você sendo pecador, a pessoa consegue ser injusta, imagine Deus sendo santo, o quanto a humanidade é injusta para com Ele. Esse convite de Jesus para que nós possamos voltar, nos render aos seus pés, é para que nós possamos viver o melhor dele para as nossas vidas. A lepra
uniu 10 homens os problemas. Nós somos unidos, nós somos pecadores. A obediência levou graça e essa graça alcançou 10 homens. Mas somente um utilizou da gratidão e a gratidão pôde levar ele até Jesus. Eu não sei como tem sido a sua vida e não estou aqui para investigar a sua vida. A minha já dá um baita trabalho. Sendo casado dá 2 trabalhos. Tendo filho dá 3. Tendo mais filho dá 4 e aí por diante. Mas a verdade é que Deus, Ele utiliza o que Ele coloca na tua vida para que o nome dEle seja glorificado. Seja grato pelo teu casamento. Seja grato pelos teus pais. Seja grato pelos teus filhos. Seja grato por todos os lugares que o Senhor te leva. É difícil? É. Imagina a dificuldade de um homem que poderia abraçar o filho que fazia tanto tempo que não via, e ele abriu mão para abraçar Jesus. É difícil. Mas vale a pena. A verdade é que vale a pena. Meus irmãos, nós temos uma vida passageira e cronológica. Nenhum de nós tem certeza plena que daqui 5 minutos está vivo. Você pode falar com seus lábios, mas você não tem essa certeza. Porque não há capacidade em você para isso e não existe um médico no mundo que possa garantir. Porque se pudesse, ninguém morria. Tem pessoas que têm muito mais condição que você e morrem. O nosso julgamento, a nossa lei, as nossas regras, não tem nada a ver com as regras de Cristo. As nossas culpas não tem nada a ver com as pessoas que estão do lado da gente. Ela tem tudo a ver com a graça de Cristo sobre a nossa vida, porque só ela pode transformar. Só ela pode moldar. Só ela pode virar a direção. Eu não sei até que caminho você foi, eu não sei até onde você chegou hoje. Eu não sei nem por que você está aqui. Mas Cristo te convida para se aproximar a Ele. Cristo te convida para ser grato a Ele, para reconhecer quem Ele é e entender que só nele há solução. Eu pedi para a Marta para a gente fazer o pós-lúdio uma canção. E uma canção muito bonita e muito fácil, que todo mundo aqui já cantou. E eu queria fazer essa canção com os irmãos. Mas antes de nós cantarmos essa canção, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse em tudo. Felipe, desculpa, eu estou mudando de lado toda hora, ele está desmarcando ali para regular o microfone. Desculpa. Olha para a tua vida. Traz à memória o que Deus já fez. Antes de você cantar, eu queria que você trouxesse à memória o que Deus já fez na sua vida. Se você tem dificuldade, olha para quem está do teu lado aí. Só olha para quem está do teu lado. Você já viu alguém tão bonito, com tanta característica específica como essa pessoa que está do teu lado? Tem alguém parecido com ele? Você já viu? Se você não tinha motivo para agradecer a Deus, você acabou de arrumar. Eu queria te chamar, vamos ficar de pé. Hoje nós vamos encerrar o culto. O nosso pós-lúdio vai ser dessa maneira. Uma da maneira da gente agradecer a Deus é reconhecer a grandeza dele. E parte da grandeza de Deus é quando você olha para o teu irmão e você lembra que Jesus morreu na cruz por ele. E eu queria te desafiar. Não é muito normal isso aqui. Eu sei que os irmãos sempre terminam em silêncio, quietinho no seu canto. E eu peço perdão aos irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração isso. Eu queria que ao final dessa canção, ao invés de você sentar no seu lugar, que você pudesse cumprimentar o seu irmão e desejar a ele uma semana abençoada em nome de Jesus. Pode ser? Se teu coração se sente constrangido quanto a isso, não faça. Mas se no teu coração tiver paz para fazer isso, faça.
E olha, quem está te pedindo é a pessoa mais difícil de cumprimentar, que tem mais dificuldade para cumprimentar um ser humano na vida. Eu. E Deus coloca a gente, confronta a gente naquilo que a gente precisa ser melhorado. E eu queria te convidar. A canção diz, seja... Como que é? Por tudo o que tens feito. O que Deus fez pela tua vida? E a gente vai cantar. Vamos fazer um lindo coral ao Senhor. Em nome de Jesus.